Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 4, quando se vai a glória de Deus. Nossa lição está dividida em 4 pontos principais que são sobre a glória de Deus. Segundo, sobre a retirada da glória de Deus. Terceiro, sobre o segundo templo. E quarto, o Senhor Jesus e o templo. Nosso texto áureo se encontra em Ezequiel capítulo 11, versículo 23, que diz: E a glória do Senhor se alçou ou se levantou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. A nossa verdade prática diz que Deus abandona o templo e retira sua glória por causa das abominações do povo. Nossa palavra-chave é glória. Glória, segundo o dicionário da língua portuguesa, diz que é fama que uma pessoa obtém por feitos heróicos, grandes obras ou por suas extraordinárias qualidades. Então, o primeiro tópico sobre a glória de Deus diz que a glória de Deus ela desceu à terra. Então, pelo menos em 2 momentos que a Bíblia relata aqui. No tabernáculo, no dia da sua dedicação, quando Moisés foi dedicar o tabernáculo ficou conhecido como tabernáculo de Moisés, porque foi ele que o levantou segundo as ordens de Deus. Então, a glória de Deus desceu dessa vez nesse tabernáculo, e também na dedicação do templo de Salomão. O templo ficou conhecido como templo de Salomão porque foi Salomão que o construiu. Então, o primeiro subtópico diz o significado de glória. Então, do hebraico, a palavra é kavod, aqui em cima, kavod. Literalmente significa peso. Então, nesse sentido literal de peso, que ela só aparece 2 vezes no Antigo Testamento, que é 1 Samuel capítulo 4, versículo 18, que sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás ao lado da porta e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. Então Eli aqui era o sumo sacerdote. Quando ele ouviu falar que a arca da aliança tinha sido levada cativa pelos filisteus, teria sido levada embora pelos filisteus, ele caiu da cadeira, quebrou seu pescoço e morreu. Agora, onde que apareceu glória aqui? Não apareceu. Isso aqui foi só para a gente contextualizar, saber o que estava se passando. Então, 1 Samuel capítulo 21, capítulo 4, versículo 21 e o 22 vai dizer assim: E chamou o menino Icabode. Icabode aqui, I significa não. Cabode, que é o kavod que a gente acabou de ler ali, é glória, ou seja, não glória, sem glória. Dizendo: de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa do seu sogro e de seu marido. Então a mulher estava prestes a dar à luz, a mulher do sacerdote estava prestes para dar à luz, não era mulher de Eli, esposa do filho de Eli. Estava para dar à luz quando ela recebeu a notícia que seu marido havia morrido. A arca de Deus havia sido tomada. Ela já deu à luz naquele momento e colocou o nome do seu filho de Icabode, ou seja, sem glória, nada de glória, foi-se a glória. 22 assim: de Israel, e disse, e de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Então aqui, os 2 lugares em que aparece a palavra kavod, a palavra na sua totalidade. E também na Septuaginta. A Septuaginta é a versão antiga a versão do Novo Testamento, a versão grega do Antigo Testamento, tá bom? Porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e a Septuaginta ela traduz o hebraico para o grego. Então na Septuaginta é utilizada essa palavra aqui, doxa. Existem outros termos como kaleos, como timé, que significa valor, significa honra, porém, utilizado nessa passagem que nós estamos falando, nesse sentido aqui, sim, a glória de Deus se foi, é essa palavra aqui, tá bom? Então é doxa. No hebraico, kavod, no grego, doxa. Aí tem uma terceira palavrinha que nós vamos falar dela daqui a pouquinho, tá? Que é shekinah, daqui a pouquinho a gente fala dela. Então, isso aqui a gente vê em Ezequiel capítulo 1, versículo 26 até o 28, nós estamos falando aqui da glória, de kavod ou de doxa, se você for ler na Septuaginta. Ezequiel 8:2 também vai dizer assim: E olhei, e eis uma semelhança como aspecto de fogo, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos, e daí para cima como aspecto de um resplendor, como a cor de âmbar. Esse aqui, ele está vendo realmente a glória de Deus. Então o vocábulo hebraico shekinah, que é o que nós comentamos aqui agora, geralmente usado entre os crentes, entre os cristãos dentro da igreja, como glória, a glória da shekinah de Deus, manda a tua shekinah. Não aparece na Bíblia, ok? Não aparece. E onde que aparece então? De onde tiraram isso? Então foi um grupo de músicos que trouxeram para o Brasil esse termo, e ficou bastante conhecido, ficou bastante famoso, as pessoas utilizam muito, porém não aparece na Bíblia em lugar nenhum.
Você pode pegar de Gênesis a Apocalipse, não aparece essa palavra na Bíblia. De onde tirar essa palavra? Essa palavra foi tirada do Talmud. O Talmud é, quando Jesus disse assim, a tradição dos anciãos, ou a cultura judaica. Então ali aparece essa palavra, tá ok? Essa palavra, ela vem de uma raiz chamada Shehem. Shehem significa vizinho, ou seja, aquele que mora ao lado, ok? Porém, não aparece na Bíblia. Se você consultar, se você pesquisar aí no Google agora, digitar essa palavra, do jeito que você leu aqui, ó, quiser ver de novo, do jeito que você está vendo aqui, ó, se você pesquisar essa palavra aqui, vai aparecer até coisa feia, vai aparecer até demônios na sua tela aí, tá bom? Segundo subtópico vai falar assim, a glória de Deus. Então, ela se manifestou aos filhos de Israel quando Moisés dedicou o tabernáculo de Deus. Agora nós vamos ver em Êxodo capítulo 40, versículo 34 e 35. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, aparecia em forma de nuvem, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação porquanto a nuvem permanecia sobre ela. Então quando você vê nuvem aqui, é a presença, é a glória de Deus. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Que tabernáculo é esse? O tabernáculo de Moisés. E também lá no templo, segundo Crônicas, capítulo 5, versículos 13 e 14. E aconteceu que quando eles uniformemente tocavam trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando o Senhor, e levantando eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, ou seja, o templo de Salomão se encheu de uma nuvem. Aí o 14 diz assim, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então Deus, a partir daí, ele se comprometeu em manter seus olhos e os seus ouvidos atentos à oração neste templo. Porém, ou seja, havia condições, Deus iria manter os seus olhos abertos, seus ouvidos atentos às orações dirigidas neste templo ou voltadas para este templo, se a pessoa não pudesse estar presente fisicamente. Então, mas havia condições. Que condições era essa? Ó, um versículo muito conhecido por todo o povo de Deus, segundo Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha como que eu li. Eu li assim, passado, corrido. Agora, vamos ler com ênfase. E se, olha só, se uma condicional, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Então, olha a condição. O povo tem que se humilhar, o povo tem que orar e buscar a minha face. Se converter dos seus maus caminhos, então, olha, se isso, aquilo, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então essa é a condição. Deus estaria com os olhos abertos, com os ouvidos atentos ao ouvir as orações, mas tinha essas condições a serem cumpridas. O resumo desse tópico diz que a expressão glória de Deus aparece no livro de Ezequiel como presença de Deus. Segundo tópico, sobre a retirada da glória de Deus. Primeiro subtópico, o querubim e a nuvem, Ezequiel 9,3. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim, sobre a qual estava até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua conta. A arca de Deus, ela tinha uma tampa chamada propiciatório, e em cima dessa tampa havia dois querubins, um de frente para o outro. Então a nuvem aparecia justamente nesse lugar. A glória de Deus ficava neste lugar. Ali ela falava com Moisés, ali ela falava com o sumo sacerdote. A nuvem ficava nesse lugar. Esse versículo que nós lemos está dizendo que ele subiu. São esses dois querubins, um de frente para o outro, voltados para a arca. Essa nuvem subiu dali e foi até a entrada da casa, ou seja, até a porta do tabernáculo. Daqui a pouquinho eu vou mostrar aqui, ó. A Arca da Aliança, porta do templo, ou porta do tabernáculo. Ezequiel 10,4. No caso, nós estamos falando de Ezequiel, então é a porta do templo, tá ok? Porta do templo, não do tabernáculo, porque o tabernáculo era lá de Moisés. Ezequiel 10,4. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória de Deus. Se você perceber aqui, a glória de Deus estava ali, pronta para falar, pronta para agir, pronta para operar, pronta para ouvir as orações, as súplicas, pronta para atender, mas ninguém queria. O povo estava em pecado, o povo estava cometendo abominações. Então a nuvem se levantou, encheu todo aquele lugar, para que todos pudessem ver, mas as pessoas não se incomodaram, não se deram conta disso. E aí continua, a retirada da presença de Deus, Ezequiel 10,18. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Se você analisar o templo construído por
por Salomão, o templo construído por Salomão, havia os 2 querubins em cima da arca, e sobre a arca, nas laterais, havia 2 querubins de 4,5 metros, que eles estavam em pé, suas asas encostavam uma nas outras, e as outras 2 asas encostavam nas paredes do templo. Então havia outros querubins acima da arca da aliança. Então a glória de Deus saiu da porta e pairou sobre os querubins, ficou acima desses querubins. É o que está dizendo nesse versículo aqui. Então, a saída da glória de Deus, o que ela representa? Ela representa a retirada da presença de Deus. Se a glória de Deus é a presença de Deus, a saída da glória de Deus é a saída da presença de Deus. Então, com isso, se aproxima a destruição do templo. Então, esse templo, ele foi destruído pelos caldeus em 587 a.C. Então, por fim, terceiro subtópico, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Ezequiel 11:23. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Então, o Monte das Oliveiras, ele é também conhecido como o local da ascensão de Jesus. Foi ali que Jesus foi elevado aos céus. Atos 1:9 diz assim: e quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Aqui está falando quando Jesus foi assunto aos céus. Então, Jesus estava subindo, os discípulos estavam lá embaixo olhando, vendo ele subir, até que ele foi até que uma nuvem o cobriu e eles não o viram mais. O que está acontecendo aqui? A glória de Deus, ela está se movimentando de um lugar para o outro. Ela sai dos querubins, vai para a porta, ela sai da porta, vai para o alto dos querubins, ela sai dos querubins, ela sai de dentro do templo, e depois, por último, ela vai para o Monte das Oliveiras, e depois ela vai-se embora. No Monte das Oliveiras, Jesus também, ele foi embora. Quando a glória se vai, quando a parte espiritual se vai, o que acontece? Acontece a ruína da parte física, da parte material também. Então, essa glória, essa retirada da glória de Deus se aconteceu em alguns estágios. Se você parar para analisar certinho, olha só, Deus é como se ele estivesse saindo sem querer sair. Ele sai, vai para um lugar e fica olhando para trás, esperando que alguém chame ele de volta. Ele sai, vai para outro lugar, esperando que alguém chame ele de volta. Ele sai e vai para outro lugar. Ele não vai embora de uma vez. Ele vai dando oportunidade, ele vai dando chance. Mas vamos fazer um resuminho aqui para a gente não... para você entender melhor, tá bom? Então, essa glória, ela se levantou da arca. Não sei se fica mais fácil ver aqui ou ver ali. Ela se levantou da arca da aliança, ela passou para a entrada do templo, ela saiu da entrada do templo, ela foi para cima dos querubins, e dos querubins ela saiu para fora do templo, e de fora do templo ela foi lá para o Monte das Oliveiras, até que do Monte das Oliveiras ela foi-se embora. Então Deus, ele vai dando oportunidade. A sua glória habita conosco, o seu Espírito Santo habita conosco. E quando nós começamos a pecar, quando nós começamos a rejeitar a Deus, o que vai acontecer? O Espírito Santo vai ser retirado de nós. A glória de Deus vai sair da nossa vida. Vai sobrar somente nós. Quando estamos sozinhos, se a parte de Deus que está em nós sair de nós, o que vai acontecer? Nós vamos ficar sozinhos. Ficando sozinhos, o que acontece? Vai acontecer o que aconteceu com o templo aqui. Vai acontecer a destruição. O resumo desse tópico diz que a retirada da glória se deu mediante a retirada do querubim da Arca da Aliança, deslocando-se para o Monte das Oliveiras. Então ele saiu dali. Mais uma vez, para a gente compreender bem. Saiu da Arca da Aliança, e foi para a entrada do templo. Saiu da entrada do templo, foi para cima dos querubins. Saiu dos querubins e foi para fora. Foi lá para a cidade, saiu de dentro do templo, foi lá para a cidade. Lá da cidade, foi lá para o Monte das Oliveiras. E do Monte das Oliveiras, ela foi-se embora. Oportunidade não faltou para o povo ver, para o povo contemplar a glória de Deus. O terceiro tópico diz sobre o segundo templo. Primeiro subtópico, o segundo templo. Então, esse segundo templo ele ficou conhecido como o Templo de Zorobabel. O primeiro templo ficou conhecido como o Templo de Salomão. O segundo templo como o Templo de Zorobabel. E ele foi inaugurado no 6º ano de Dário. Está lá em Esdras, capítulo 6, versículo 15, que diz assim: e acabou-se esta casa no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dário. Isso aí corresponde ao ano 516 a.C., aproximadamente. Ageu 2,3 diz assim: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta nada diante dos vossos olhos comparada com aquela? Esdras 3,12. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais já idosos que viram a primeira casa choraram em altas vozes quando à sua vista foram lançados os fundamentos desta casa. Mas muitos levantaram as vozes
com júbilo e com alegria. Então havia dois grupos de pessoas aqui. Um grupo de pessoas que já de mais idade, que conheceram a glória da antiga casa, que era tudo revestido de ouro, coisa fantástica, coisas caríssimas. E um outro grupo, que eram as pessoas mais novas, que estavam regozijando, levantando a voz com júbilo, com alegria, porque estava sendo lançado os fundamentos dessa nova casa, desse novo templo, dessa nova construção. Essa nova casa era cheia de glória, cheia de coisas caríssimas. Essa aqui foi muito mais simples, diferente da primeira. Então, mas vai haver coisas diferentes aqui também, porque essa foi construída com pompa, foi ouro, prata, coisas preciosíssimas. Essa daqui já foi com pedra, com terra, com coisas mais simples. Porém, vai haver uma outra coisa aqui que nós vamos ver daqui a pouquinho. Segundo subtópico, o templo de Herodes. Então, o templo de Zorobabel ele foi reformado e ampliado por Herodes, não necessariamente o templo, mas ele fez toda uma construção em volta e ficou conhecido como o templo de Herodes. Então, os trabalhos se iniciaram cerca de 15 anos antes de Cristo nascer e continuaram em andamento nos dias dos ministérios de Jesus aqui na terra, 46 anos depois. Isso aqui está lá em João, capítulo 2, versículo 20. Ele diz assim: disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias. Então aqui é só um spoiler para você saber quanto tempo estava durando essa obra. Só que ela não estava concluída ainda, ela demorou mais ainda. Mas esse templo aqui, ele era o cartão postal de Jerusalém. Apesar de não ser o templo de Salomão, seria o de Zorobabel, mas ele era o cartão postal de Jerusalém. Marcos 13:1 diz assim: e saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: mestre, olha que pedras e que edifícios. Ainda assim, parou para analisar? Não era de ouro, não era de coisas preciosíssimas, mas ainda assim era uma grande construção. Então a construção ela só foi concluída. Esse templo, a reforma de Herodes ela só foi concluída em 66 depois de Cristo. E também foi destruída 4 anos depois, que foi em 70 depois de Cristo, que quando o general Tito invadiu e acabou destruindo tudo. Então levou 66 anos para ficar pronta e durou 4 anos. E depois foi destruída novamente. Por quê? Porque falta a presença de Deus. Se a glória de Deus não estiver presente, vai haver destruição. Terceiro subtópico, a presença do Filho de Deus. Não há registro, não tem registro nenhum de que a glória do Senhor tenha enchido essa casa quando foi reconstruída por Zorobabel. Não tem nenhum registro de que ela foi enchida, que ela foi cheia da glória de Deus, como foi no tabernáculo de Moisés, lá em Êxodo 40, 34, 35, e também no templo de Salomão, lá em 2 Crônicas 7, versículos 1 e 2. Não tem nenhum registro sobre isso, mas foi o Senhor Jesus que trouxe a glória de Deus quando ministrou no templo de Zorobabel, reformado por Herodes. É isso? Então a glória de Deus não desceu em forma de nuvem naquele lugar, não, mas o próprio Senhor Jesus adentrou por aquelas portas. Olha só, Ageu 2:9, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Peraí, mas a glória não desceu na inauguração. Diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar daria paz, diz o Senhor dos Exércitos. Mas olha agora Lucas 2:46, e aconteceu que passados 3 dias o acharam no templo. Está falando de Jesus, acharam ele lá no templo. Então a glória de Deus em pessoa estava ali no templo. Por isso que Joel profetizou. É Joel que nós lemos, né? Isso, Ageu, perdão. Por isso que Ageu profetizou: a glória desta última casa será maior que a da primeira, porque ela não desceu em forma de nuvem, ela veio em forma de pessoa. Ela veio estar aqui no meio de nós, ela veio habitar no meio de nós. Acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-o e interrogando-os. Então, o templo ele desempenhava várias funções em Israel, como é lugar de perdão, o templo é lugar de encontro com Deus, o templo é lugar da presença de Deus, o templo é o centro espiritual da nação, o templo é lugar de adoração, de louvor, o templo é lugar de sacrifício. Ele representava tudo isso para a nação de Israel, mas sem a presença de Deus não significa nada, é somente uma construção vazia. O resumo desse tópico diz assim: não há registro no Antigo Testamento de que a glória do Senhor tenha enchido a segunda casa. O Senhor Jesus a trouxe ao ministrar no templo. Então quando ele ministrou no templo, ele trouxe essa glória que nós tanto desejamos. O quarto tópico, sobre o Senhor Jesus e o templo. Então, assim como a glória do Senhor deixou o templo antes da sua destruição pelos caldeus, pelos babilônicos, da mesma forma aconteceu com o segundo templo. A diferença é que a última casa foi substituída definitivamente pelo Senhor Jesus. Vamos ver aqui agora. Primeiro subtópico, explicação teológica. Ele declarou ser maior
que o construtor do templo? Jesus declarou que ele era maior do que o construtor do templo. Quem construiu o templo? Salomão, não foi? Então Jesus disse: eis está aqui quem é maior do que Salomão. Lucas capítulo 11, versículo de número 31. Também ele declarou ser maior do que o templo. Jesus disse que ele era maior do que aquele que construiu o templo, e Jesus disse que ele era maior do que o templo. Onde está isso? Mateus 12, versículo 6. Está aqui quem é maior do que o templo. Então a função do templo estava para ser concluída em breve. O templo tinha função? Tinha função, nós falamos: adorar, louvar, glorificar, cultuar e sentir a presença de Deus ali nesse lugar, orar também, buscar, dentre outras coisas. Mas ela iria ser concluída. Não vai existir mais templo? O templo vai ser nós, nós somos o templo. Então, qual que foi a conclusão disso daí? Não havendo templo, mas o próprio Jesus descendo aqui, diz assim em João 1,14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha só, entre nós fisicamente, e depois dentro de nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O segundo subtópico fala assim: o fim do templo. Não é o fim do templo, é o fim do templo. Então, na última semana do seu ministério terreno, Jesus ele falou diretamente, ele falou abertamente. Ele já vinha falando de forma oculta, em forma de parábolas, mas aqui no finalzinho do seu ministério, na última semana propriamente dita, ele falou mais abertamente. Está em Mateus 24:2, Marcos 13:2 e Lucas 21:6. Mateus 24:2 diz assim: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E realmente isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, pelo general Tito. Então Jesus anunciou o fim do templo, assim como fizeram Ezequiel, assim como fizeram todos os demais profetas, e a glória de Deus se retirou do templo antes da sua destruição. Nunca conseguiram destruir o templo quando a glória de Deus fazia presente. Nunca conseguiram levar a arca de Deus se a glória de Deus estivesse presente. Sempre, antes de ser levado, antes de ser destruído, a glória de Deus tinha que ser retirada. Por quê? Porque a presença de Deus, o Deus é todo poderoso, nosso Deus é todo poderoso, não tem como vencer, não tem como destruí-lo, não tem como destruir as suas coisas se ele estiver presente. Não tem como te destruir se Deus estiver presente na sua vida. Agora, tem como te destruir se você o abandonar, fizer com que a glória dele saia da sua vida. Aí sim. Então, primeira coisa, a glória de Deus sai. Segunda coisa, existe a destruição. Mateus 23, 38 a 39 diz: eis que a vossa casa ficar-vos-á deserta. Palavra de Jesus aqui, tá? Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito que vem em nome do Senhor. Então, primeiro sai a glória, depois vem a destruição física. E terceiro subtópico, a presença de Deus hoje. Quando Jesus, no alto da cruz, com grande voz entregou o Espírito, Mateus 27, 51, diz assim: o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, ou seja, era de cima para baixo, era Deus que estava rasgando o véu, não era o homem que estava rasgando o véu, era Deus que estava rasgando o véu. E o que isso significa? O que tinha atrás do véu? Atrás do véu havia a Arca da Aliança, dos querubins, onde ficava a glória de Deus, que só o sumo sacerdote adentrava naquele lugar uma vez por ano para oferecer sacrifício por si mesmo e por toda a nação. Quando esse véu do templo foi rasgado, ou seja, a presença de Deus estava sendo liberada para todos nós. Hoje nós temos acesso livre, nós não dependemos de um sumo sacerdote, de uma pessoa que ofereça sacrifício, derrame seu sangue. Por quê? Porque Jesus ele já ofertou, ele já foi o sacrifício, ele foi o ofertante e ele foi a oferta, ele foi aquele que pagou o preço por nós para que nós pudéssemos ter novamente a presença de Deus, perdida lá no Éden por Adão. Adão andava juntinho com Deus, Adão pecou, separou de Deus. Qual foi a forma que Deus utilizou para nos unir novamente a Ele? Foi Jesus, seu Filho. Então, o único mediador, o único que pode nos ligar novamente a Deus é o Senhor Jesus. Somente através dele, somente através do seu sangue derramado na cruz, nós podemos retornar a Ele. Então, hoje, não existe mais templo em Jerusalém. Aquela abóbada bonita que você vê nas fotos por aí, ela é uma mesquita, tá? Ela não é israelita, ela é uma mesquita muçulmana. Então não existe mais o templo de Jerusalém. Mas Deus habita no cristão, individualmente. Habita em mim, habita em você. Então nós somos o templo, nós somos a morada. João 14, 23 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então nós somos templo, nós somos morada de Deus. 1 Coríntios 6,19 também diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Paulo está fazendo uma pergunta, mas ele está dizendo: você não sabe que o seu corpo é o templo, é a morada do Espírito Santo, que ele habita em você, e ele foi enviado por Deus para poder habitar em você? É a pergunta que Paulo faz. Você não sabe disso? Então, fique sabendo a partir de agora. O resumo desse tópico diz assim:
A glória do Senhor deixou a primeira e a última casa, mas a casa foi substituída definitivamente pelo Senhor Jesus. E a conclusão que também diz assim: ambas as gerações, que gerações? Gerações de Ezequiel, gerações de Jesus, rejeitaram a Deus. No Antigo Testamento, eles substituíram Deus, o autor escreve aqui Javé, pelos ídolos. Aí, nos Evangelhos ou no Novo Testamento, substituíram a justiça de Deus pela própria justiça. Está lá em Romanos capítulo 10, versículo 3. Não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Esse é o problema nosso ultimamente. Não nos sujeitarmos à justiça de Deus. Queremos fazer a nossa própria justiça. Agora, sempre que Deus é rejeitado, a sua glória vai embora. E nós já falamos, e eu vou repetir: toda vez que a glória de Deus vai embora, toda vez que a casa fica vazia, nós corremos um sério risco de ser destruídos. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, sua família, seu lar, suas finanças, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.